Já chega, estamos no século XXI, estamos em 2025 do calendário gregoriano. Já chega, pessoal, já chega de tanta besteira, de tanto besteirol, de tanta lorota. Deus para aqui, Deus para acolá. Deus nenhum existe, Deus nenhum faz nada, somos nós por nós. E acabou. Da escuridão da ignorância e da crença cega, surge uma voz que desafia tudo o que você acredita. Uma mente que encara o impossível, que questiona os deuses que nunca existiram. Ele é o professor RC. E ele não pode simplesmente desaparecer. Precisamos ouvir suas verdades, precisamos abrir os olhos, porque enfrentar a realidade sem ilusões não é fácil. Ser ateu em um mundo cheio de gente que acredita, ser excluído por familiares, amigos, pela sociedade, é um peso que às vezes chega a machucar tanto que você pensa em desistir da vida. A solidão aperta, a depressão bate, e parece que ninguém entende a dor de simplesmente olhar o mundo como ele é, sem Deus, sem milagres, sem mentiras que confortam. Se você ainda não conhece, corra agora para o canal Realidade Exposta. Inscreva-se, ative o sininho e mergulhe nas análises que ninguém mais tem coragem de fazer. Como ele mesmo diz neste vídeo, Deus não existe, mas a necessidade humana de acreditar em mentiras é real, e o professor RC vai dissecar cada detalhe, expondo charlatões, falsos profetas e a manipulação da religião. E mesmo quando tudo parece pesado demais, é a verdade que nos mantém de pé. A realidade dói, mas é a única coisa que faz sentido. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, mais uma live, né? Tava com bastante tempo desde a última vez que eu fiz uma live. Minha última live foi em 27 de julho, então tá com quase 2 meses. Eu não abandonei o canal, mas eu parei mais de fazer vídeos. Porque eu fiz o canal não foi no intuito assim de ganhar dinheiro com o canal, de fazer disso uma renda, certo? Assim, se fosse para eu ganhar um pouco de dinheiro com o canal, claro que iria servir bastante. Só que não compensa para mim eu ficar investindo nisso aqui, certo? Então, eu fiz assim, mas com o intuito de expor meu conhecimento a respeito disso, meu entendimento a respeito desse assunto, fazer aqui minhas análises para que outras pessoas pudessem saber das minhas análises, minhas conclusões a respeito dessas coisas, conversar com outras pessoas a respeito deste assunto. Eu não gosto de conversar com gente bitolada, com pessoas assim que já estão controladas mentalmente, elas não conseguem mais raciocinar a respeito deste assunto. Porque esse é um assunto que cerca de 80% da população desse país não consegue conversar sobre, não conseguem raciocinar sobre. Eles estão ali controlados, têm as suas mentes controladas, com uma doutrinação que eles receberam desde a infância. Então eles falam coisas sem nexo, eles não falam coisa com coisa, eles tentam defender o indefensável, eles tentam ir contra a realidade. Quando eles veem que não conseguem, eles dizem que não querem mais falar sobre o assunto, eles dizem que não são obrigados a conhecer nada, não são obrigados a ficar sabendo a respeito de nada, que a gente tem que respeitar as crenças deles, né? Então, com essas pessoas eu não gosto de conversar. Então, essas pessoas eu não faço questão que elas venham aqui conversar comigo aqui no meu canal, certo? Quando aparecem assim algumas, eu não vou expulsar, desde que seja uma pessoa respeitosa, né? Eu não vou expulsar. Se não for uma pessoa chata pra caralho, né, que quer impor as coisas nos outros, também eu não vou expulsar. Mas eu não faço questão que essas pessoas venham conversar comigo, porque não é nada de proveito. Então não é proveitoso. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, pessoas que usam uma inteligência para compreender o assunto do qual a gente está conversando. Então, para esse assunto aqui,
que é o assunto existência, então precisa que a pessoa tenha a inteligência voltada para o quesito existência. Se essa pessoa não tiver, não adianta conversar com essa pessoa a respeito disso. Certamente deve ser uma pessoa que vai morrer levando seu vício para o túmulo. Até o último minuto da morte vai achar que estava com a razão, vai achar que aquilo que aquela mentira que ela alimenta é como se fosse uma verdade, porque ela sente a necessidade de alimentar aquilo ali. Mas, de verdade, pessoal, ninguém acredita em fantasias que não funcionam na realidade. Ninguém acredita nisso. Pode-se considerar uma pessoa que pode não estar certo da mente, está assim com um retardo mental, e essa pessoa, assim meio que naquele momento de fraqueza mental, ela acreditar numa coisa sem nexo, numa coisa que não funciona, numa coisa irreal. Mas a gente não vê isso na prática. Quando as pessoas sofrem um acidente, que, por exemplo, está com uma fratura, está preso em ferragens, numa pista, num viaduto, numa coisa assim, entendeu? Ninguém ora para seus deuses, para aquele Deus curar aquela fratura. Porque ninguém acredita que o Deus que ela diz que é todo poderoso, ninguém acredita que ele seja capaz de curar uma fratura. Ninguém acredita, ninguém. Então, uma pessoa com retardo mental, uma pessoa que a mente não funciona bem, a gente não pode considerar, né, que essa pessoa é um crente, né, porque ele não tem ali consciência, né, do que ele está fazendo. Então, essa pessoa nesse ponto não dá para se considerar que uma pessoa dessa é crente. Então, eu considero que ninguém acredita de verdade nos seus deuses. Na verdade, a pessoa sente a necessidade de acreditar, que não é a mesma coisa de acreditar. Porque ela tem um vício, e ela tenta alimentar esse vício, essa necessidade. Ela sabe que é uma mentira, ela sabe que não funciona, porque na hora da necessidade, ela não se socorre do seu Deus, ela se socorre dos meios funcionais. Aí ela pega e vai dizer que o Deus dela usou aqueles meios funcionais para realizar aquele feito. Eu vou trazer um exemplo disso agora. E também um bom questionamento, como eu fiz aqui no título. Acaso há alguém melhor do que Deus? Por que, pessoal, eu faço esse questionamento? Olha, vamos colocar uma situação. Uma pessoa crente, cristã, vem me pedir uma ajuda. Ela vem me pedir uma ajuda porque está numa situação muito crítica financeiramente. Ela está passando fome, está doente ou está com um doente na família, um parente muito próximo. Está doente, está precisando de ajuda, de dinheiro. E ela vem me pedir uma ajuda. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer assim: eu sou mais poderoso do que Deus? Essa pessoa iria me dizer que não, né? Deus é mais poderoso do que eu. Eu sou mais bondoso do que Deus? Essa pessoa iria dizer que não, né? Ele iria dizer que Deus é mais bondoso do que eu. Então, se Deus é mais poderoso e mais bondoso do que eu, não se compadece do sofrimento dessa pessoa? Por que eu, que sou mais ruim do que Deus e menos poderoso do que Deus, vou me compadecer do sofrimento dessa pessoa? Né? Eu poderia responder isso e seria muito honesto eu responder desse jeito. Porque se essa pessoa acredita que existe um Deus que é todo amor, todo bondoso e é todo poderoso, e esse Deus nada faz por ela, por que eu faria? Nós temos uma passagem na Bíblia que fala sobre algo desse tipo, que é
a questão da fome de Samaria. A cidade de Samaria, na Bíblia, ela sofre um cerco pelos assírios, que nada entra e nada sai nessa cidade. E houve uma fome muito grande. Essa situação foi causada pelo próprio Deus. O próprio Deus manipulou tudo para que essa situação viesse a acontecer, de acordo com a própria Bíblia. E lá foi uma fome tão grande que duas mães se combinaram de cozer e comer os próprios filhos. Cozinhar e comer os próprios filhos. Então uma mulher, ela procura o rei em desespero. Aí o rei diz assim: o que quer comigo, mulher? O que eu posso fazer por ti? Se o teu Deus não te socorre, o que poderei fazer eu? Entende? Então, se o Deus do crente não o socorre, se o Deus do cristão nada faz por ele, o que poderei fazer eu? O que é que eu posso fazer, pessoal? Se a pessoa já tá sofrendo e ela acredita num Deus, ela acredita que esse Deus existe, que é real, e esse Deus nada faz por essa pessoa, por que eu faria? Se eu sou mais ruim do que Deus, se Deus que é melhor do que eu não faz, por que eu faria? Se Deus é mais poderoso do que eu e não faz, por que eu faria? Mas a gente ajuda porque a gente tem empatia. Eu tenho empatia. Por isso que eu ainda ajudo, certo? Eu sei que Deus nenhum existe, que Deus nenhum vai fazer nada por ninguém, porque Deus nenhum existe. Deus é um delírio da humanidade. Eu vou explicar isso muito bem neste vídeo. Eu não faço live também com muita frequência, porque eu considero que o que eu tinha para falar, praticamente eu já falei, certo? Então não vou ficar repetindo todos os dias aqui a mesma coisa para gerar conteúdo, eu não vou fazer isso. Quando aparecer alguma coisa que eu quero comentar, que eu quero falar sobre, então eu farei uma live, como eu estou fazendo agora, e vou trazer aqui o conteúdo, certo? Certamente não vai dar quase ninguém, porque devido a eu passar esse tempo sem fazer live, o canal cai no esquecimento. Então é possível que não vai dar quase ninguém. Então só tem 3 pessoas aqui comigo. Na época que eu fazia lives aí 2, 3 vezes na semana, dava 70 pessoas, 100 pessoas numa live. Como tem algumas pessoas aí que fazem live das 150, 100 pessoas, porque eles fazem todos os dias, certo? Mas o vídeo fica gravado aí para quem tiver a oportunidade de acessar e quem quiser acessar. Então eu vou compartilhar aqui esse conteúdo. Bruna Carvalho, o profeta foi preso. Foi preso, Caio? O profeta foi preso e nem realizou teu milagre, Bruna Carvalho. Não deu tempo, minha amiga? Bate, o meu não deu tempo ainda não, mas olha só, ele agora botou uma tornozeleira eletrônica, está sendo monitorado pela polícia, porque ele tinha um mandado, era de busca e apreensão, mas como você falou, o negócio foi crescendo tanto que ele contratou pessoas pela internet e fez uma rede de call center, eram 70 pessoas ligando para outras, atendendo ligações e oferecendo essas orações, que eram gravações já prontas, mas a pessoa do outro lado, ali com uma dificuldade, achando que estava falando com esse profeta, né? Com esse profeta aí que tem mais de 8 milhões de seguidores em redes sociais, só que na verdade eram mensagens já prontas e essas mensagens sempre com pedido. Para a pessoa receber essa oração, para ela receber essa mensagem, tinha que pagar de 20 a R$1.500, dependendo do tipo aí de mensagem, do tipo de necessidade que essa pessoa tinha. Então foram várias pessoas sendo enganadas. A pessoa, inclusive, que denunciou era uma pessoa que fez parte do esquema e viu essa situação e acabou se indignando e procurou a polícia. Espera. São várias pessoas sendo enganadas. Por que essas pessoas estavam sendo enganadas? Não é ele um profeta de Deus? Como que vocês podem garantir que ele não é um profeta de Deus? Como vocês podem garantir que Deus não falou com ele?
Tem vários e vários aí dizendo serem profetas de Deus, dizendo serem representantes de Deus. Todos os pastores, todos os padres, o Papa, todos dizem ser representantes de Deus. Não seriam eles mentirosos? Não seriam eles enganadores, charlatões? Como é que se prova que Deus fala com eles? Como é que se prova que eles são representantes de Deus na Terra? Como é que alguém vai provar? Ou aceita todos, ou não aceita nenhum. E o cara pode dizer o que ele bem entender, o que ele bem quiser. Ele diz que Deus falou com ele. Não tem como provar, é através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se pode provar, das coisas que não se vê. Então, vai julgar assim na base do achismo? Não tem prova de que Deus não falou com ele, de que Deus não pediu essas coisas. Ninguém tem provas. Então funciona para uns e outros não? Então cada um julga o que é de Deus e o que não é? Bom, qualquer ser racional sabe que Deus nenhum existe, que Deus nenhum fala com ninguém. Qualquer pessoa lúcida que usa a racionalidade, que não tem problemas mentais, sabe que Deus nenhum existe, que Deus nenhum fala com ninguém. Mas as pessoas querem se fazer de doidas e dizer que Deus existe e que Deus está falando com as pessoas e mandando mensagens através de líderes religiosos. Como é que se prova que a pessoa é um charlatão, que Deus não está falando com ele, e que a pessoa é um profeta de Deus e que Deus fala com ele? É quando convém? É quando é conveniente? É assim que se prova? É assim que se vale? Que país de loucos! Eles tinham até um quadro de metas, igual no call center mesmo, quem consegue resolver mais casos, consegue atender mais clientes, eles também tinham. Então quem conseguia aí bater a diária, a semana, o dinheiro da semana, tinha uma bonificação, como uma empresa realmente, e também ficava o nome da pessoa lá no quadro. Ou seja, eram pessoas que não tinham nada a ver com religião nenhuma, iam lá, se candidatavam e trabalhavam, fingindo que era esse profeta. Então, Henrique Santini, muito conhecido. Bom, mas desde quando uma pessoa precisa fazer parte de uma religião para ser um representante de Deus, para que Deus fale com essa pessoa? Deus pode falar com quem ele quiser e mandar quem ele quiser ser seu representante. Ou as pessoas é quem mandam em Deus e diz o que Deus tem que fazer ou o que Deus deixa de fazer? Seria Deus o pensamento das pessoas? Não seria Deus um ser verdadeiro? Não seria Deus um ser que tem vontades e fala com quem ele quer e pede o que ele quer? Deus está à mercê das vontades humanas? Da conveniência humana? Veja o nível da loucura que é defender que existe um Deus. Conhecido nas redes sociais, Bate. Deixa eu falar com o pai. Mas o que é pastor, é pai? O que é? Ele precisa se decidir. Né? Ele precisa se decidir. Sim. O que ele é. Primeiro ele está com crise de identidade. Vamos ver aí, bota o vídeo aí, divide a tela comigo com o profeta aí. Deixa eu ver se ele vai me convencer. Põe no ar o profeta. Fala aí, profeta. Você acaba de cair na bênção da prosperidade. Tá amarrado. E tá amarrado. 15 segundos para agradecer a Deus. Enquanto você agradece, eu vou ler um versículo que traz muita prosperidade. Olha aí. A última vez que eu li esse versículo, muitas pessoas contaram testemunhos. A bênção da prosperidade vai te alcançar. Está escrito aqui no Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Árvore plantada, né? Veja que Deus tem seu próprio dialeto. Veja que Deus tem sua própria maneira de falar, suas próprias palavras. É Deus que fala pela boca deste profeta. Quem é que vai garantir que não? Quem é que vai garantir que Deus não falou com ele? É de acordo com a conveniência? Quem é que garante que não é Deus que está usando ele para fazer isso aí? Quem é que garante? Como vocês provam que ele não está sendo usado por Deus para fazer isso aí? Bom, eu sei que Deus nenhum existe, que Deus nem usa ninguém. Qualquer pessoa que não tem um retardo mental também sabe disso. Mas as pessoas não querem se fazer de doidas?
e dizer que Deus existe, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Então, como é que vocês sabem agora, como é que vocês vão provar que ele não está sendo usado por Deus para fazer isso aí? As folhas não murcham, ele prospera em tudo que faz. Abre assim a palma da tua mão e declare: eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Toma posse dessa palavra profética. Você pode deixar um amém nos comentários e compartilhar. Se você sentir, compartilhe esse vídeo com 7 pessoas. Deus te abençoe. Você acaba de cair. Chega, já caí, o povo já caiu. Agora, ele vem com esse papo, né, uma palavra bonita até. Sim. E qual que é o problema? Eles vão justamente nas pessoas vulneráveis. Quando você fica vulnerável, parece que você se abre para entrar esse tipo de golpe. Espera, mas qual pastor não vai? Qual é o pastor que não vai direto nas pessoas vulneráveis? Qual é o padre que não vai nas pessoas vulneráveis? A religião se alimenta das pessoas vulneráveis. A religião se alimenta da pobreza, da miséria, da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de liberdade. A religião se alimenta disso. Quanto maior a miséria, melhor para a religião, melhor para o Estado, melhor para o sistema de manipulação. A religião é uma ferramenta para conseguir votos. A religião é uma ferramenta de controle social para poder dar uma amenizada na situação. Nada mais que isso. Né? Pessoas que estão com câncer, né? Você está desenganado, você não tem para onde correr. O que é que a pessoa faz? Vou tentar. Eu já tenho não. Olha só a central de telemarketing aí dele. Olha a estrutura que ele tinha para dar o golpe. No centro da cidade? No centro do Rio de Janeiro acontecia isso. Aí a pessoa tá com o filho entre a vida e a morte. Que pai que não tentaria, né? Quem que não pecaria? É melhor pecar pelo excesso nesse caso. Mas eu não estou entendendo como é que eles provam que ele não está sendo usado por Deus para fazer isso aí. Eu não estou entendendo por que é que ele está sendo preso. Qual é o crime que ele cometeu que outros pastores também não estão cometendo? Gostaria muito de saber, que eu não estou conseguindo entender. Caso na visão dessas pessoas, do que deixar de tentar. Foi como Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, quando teve o câncer, né, que era um câncer muito grave, o médico tinha dado para ele, e ele era muito inteligente, lia muito sobre o caso. Hoje em dia, não precisa só do médico para te falar a gravidade da doença. A inteligência artificial quase que faz o diagnóstico para você, né? Infelizmente, porque isso é um perigo também. Aí chega um médico, e o Marcelo, com aquela situação dele de morte iminente, ele se abre para outras terapias alternativas, abre mão do tratamento médico, que é... Bom, a gente sabe que milagres não existem, que não existem curas. Existem igrejas aí fazendo teatro de cura de deficientes, teatro de cura de câncer, cobrando dízimo, trízimo, recebendo dinheiro de ofertas, fazendo fogueira daquilo, corrente disso. E cadê? Por que esses pastores também não estão presos? Por que será? Faltou ele ter alguma ligação com alguém? Faltou ele fazer parte de algum ciclo? Né? Fica aí as perguntas. Por que será que uns podem e outros não? É a maneira de fazer o engodo? É a maneira de aplicar o golpe? Tem uma maneira específica que fica à mercê fica às margens da lei? Fica às margens? Fica fora? Fica pelos redores? Tem a maneira de aplicar o golpe? Porque todo mundo sabe, milagre não existe, cura dentro de igreja não existe, tudo isso aí é mentira. Tudo isso aí é golpe. E estão cheios aí as igrejas fazendo tudo isso, não precisa nem citar o nome, todo mundo sabe. As mais famosas aí, todo mundo sabe. Que eles fazem teatro de cura. Pessoas ficam lá dando falsos testemunhos, todo mundo sabe disso. Porque ninguém é burro o suficiente para achar que milagres existem. Para achar que alguém vai rezar por alguém
e vai curar uma doença. Ninguém é burro o suficiente para achar que vai curar, vai rezar por alguém e alguém vai levantar da cadeira de rodas, né? O que a medicina pode resolver, resolve. Se a pessoa tiver dinheiro para pagar, né, resolve também. E se for pelo sistema público, a pessoa vai num posto de saúde para poder mandar um encaminhamento para uma consulta com o médico, vai sair mais de 1 ano depois. Isso são fatos. Tenho prova aqui. Então, se você tiver dinheiro, você resolve, né? Se tiver dinheiro para pagar e se tiver ao seu alcance, aquele serviço da medicina te resolve, aquele serviço da tecnologia te resolve. Mas oração, cura, reza não serve de nada, né? É só uma droga que alimenta um vício. Todo mundo sabe disso. É o único que a gente conhece que deu certo até hoje, né? Aí as pessoas falam, não, mas Deus vai curar. Deus cura mesmo, mas por meio dos médicos, né? Espera, Deus cura mesmo, mas por meio dos médicos. Meu filho, se um médico cursou faculdade, se um médico estudou 10, 15 anos, não é Deus que está usando ele não, meu amigo, é o conhecimento que ele tem. Agora, se de repente Deus usasse um mecânico que nunca estudou medicina para fazer uma cirurgia, para fazer um transplante de coração, para fazer um transplante de medula, para fazer um transplante de cabeça, né? Se Deus usasse um mendigo que está na rua aí, que não é nem letrado, analfabeto completo, para fazer uma consulta e uma retirada de um câncer, aí sim, né? Deus usou a pessoa para solucionar aquilo ali. Agora, depois que a pessoa estudou anos e anos, aí assim é fácil ser Deus, né? Até eu sou Deus, entendeu? Quando um médico que estudou 15 anos fizer uma cirurgia em você, aí você me deu o mérito, diga que foi eu, Deus RC, eu sou um Deus. Sou um Deus mais poderoso do que o Deus do Israel, o Deus dos hindus, o Deus dos índios. Sou mais poderoso, porque eu estou aqui, eu sou tocável, você pode me ver, pode tocar. Esse Deus invisível que nunca deu as caras, está recebendo mérito de graça, né? Então assim eu posso ser Deus e receber todos esses méritos também. Só que eu não quero, porque eu não sou um aproveitador, né? Esse Deus aí é um aproveitador, né? Ele está se aproveitando da capacidade das pessoas, está se aproveitando da inteligência das pessoas para ser Deus, né? Para ganhar mérito. Assim é fácil ser Deus, assim é muito bom. Não faz merda nenhuma, os outros fazem, ele leva o mérito. Sabe? Eu não quero ser Deus, eu não quero ocupar esse lugar para ser um inútil, um merda e receber o mérito por quem realmente está trabalhando, por quem realmente está fazendo alguma coisa, certo? Eu não estou falando apenas com o apresentador aqui, né? Estou falando com todas as pessoas, né? Cerca de 80% da população deste país tem esse pensamento aí, né? Falta crítica, falta inteligência, falta raciocínio, né? Por quê? Porque está sob um vício causado por uma doutrinação infantil. E a pessoa sente a necessidade de dizer essas mentiras, né? De falar essas mentiras, de alimentar essas ilusões. Elas mentem para elas mesmas, mentem umas para as outras e elas ficam muito felizes com isso. Se a gente leva a verdade, se a gente fala a verdade, elas se ofendem. Elas se sentem ofendidas, né? Elas dizem, você não está respeitando a minha crença. Crença não tem valor de nada. Sua crença só serve para você. A droga só serve para o viciado. Quando ele consome aquela droga, ele ficou satisfeito. Para mim não serve de nada. Crença não serve de absolutamente nada, não tem valor de absolutamente nada. Eu posso acreditar no que eu quiser. Cadê a prova? Tem fundamento? Tem base? Não. Então é uma crença merda, né? É uma crença que não tem valor. É uma loucura, é uma alucinação, né? Não é algo verdadeiro, não é algo embasado na realidade. Então a gente deve buscar entender, compreender, deve buscar ter conhecimento e entender as coisas, e não ficar acreditando em lorotas e alimentando mentiras. As mãos dos médicos que nos curam, ela é guiada por Deus. Mas o Marcelo resolveu... Interessante que Deus não consegue guiar as mãos de um agricultor, né? Por exemplo, um agricultor
para esculpir uma obra de arte, né? Deus não consegue usar as mãos desse agricultor para fazer uma cirurgia numa pessoa, né? Não. O médico precisa estudar 15 anos para ter conhecimento, para conseguir fazer aquele mérito, arriscando ali a dignidade dele, arriscando a liberdade dele, né? Porque ali ele pode ser acusado a qualquer momento de negligência, ele pode ser acusado a qualquer momento de um erro médico e ele ser até preso. Porque quando o médico erra, ninguém diz que é erro de Deus. Ninguém vai atrás de Deus para botar esse safado na cadeia, né? As pessoas vão em cima do médico, né? Vão culpar o médico, né? Mas quando deu tudo certo, aí não. Foi Deus que guiou as mãos do médico e esse safado leva todo o mérito do médico, né? Do profissionalismo do médico, da dedicação do médico, do tempo que esse médico passou estudando, muitas noites de sono, até chegar aquele ponto ali, né? Aí, assim é fácil, né? Ser Deus, um ser imprestável, que não faz nada, mas que está levando o mérito pelas obras de seres humanos, né? Assim é fácil ser Deus. Mas sabe por que é que esse Deus não aparece para dizer, olha, eu não fiz isso aí não, eu não fiz isso não, olha, eu não mereço esse mérito aí não. Sabe por quê? Porque Deus não existe. Deuses não existem. Deuses é a loucura do ser humano, é delírio da humanidade, é vício. Pessoas da antiguidade, de uma elite, pessoas com conhecimento, pessoas letradas, pessoas que tinham escravos em uma época de escravidão. Essas pessoas criaram deuses, elas disseram que falaram com deuses para poder manipular escravos, para poder controlar as pessoas pela mente, colocar essas pessoas em um aspecto de subordinação mental, não apenas físico, mas mental, no pensamento, na ideia, no entendimento. Se foi Deus que mandou, então Deus está acima de todos. Ele quer dizer, não sou eu, é Deus. Deus nenhum existe, Deus nunca falou nada. Tem Deus falando com algum de vocês? Algum de vocês já ouviu a voz de algum Deus? Não, não é, porque não existe. Seguir um caminho que naquele momento para ele era o mais correto. E ele sofreu muito mais. Podia ter morrido de qualquer jeito, sim, pela gravidade daquele tumor em metástase, mas podia não ter sido um final tão não digno para uma pessoa de tamanho coração como ele. Ele com dor, no 3 dias antes dele morrer, ele liga para esse médico que falou que ia curá-lo através da natureza, por coisas naturais, e o médico simplesmente... Bom, aí ele já está falando de outra coisa. Então, pessoal, essa crítica não foi simplesmente ao apresentador, essa crítica foi a todas as pessoas que ficam repetindo isso aí. Isso aí que ele falou não é da cabeça dele. Isso aí que ele falou é algo que está intrínseco nas pessoas. O tosco das pessoas, devido ao vício da doutrinação infantil. As pessoas ficam dizendo que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, quando na verdade quem fizeram foram pessoas. Ninguém acredita nos seus deuses, todo mundo sabe que deuses são inúteis, que deuses nada fazem. Quando uma pessoa sofre um acidente, um cristão, seja lá de que religião for, está preso nas ferragens de um carro, no meio do asfalto, ele não ora para o Deus dele vir tirar ele dali, não. Ele quer que pessoas vão lá, serrem as ferragens e tirem ele. Ele sabe que se não for seres humanos lá e tirar ele morre lá seco e os urubu come. O Deus que ele diz que é todo poderoso e existente é incapaz, não tem capacidade de tirar ele de lá. Se ele está com uma fratura, o Deus dele é incapaz de emendar o braço, de emendar a perna, ele não consegue. Se quebrou, esbagaçou, só através da medicina na atualidade.
consegue ali fazer a amputação do membro que está danificado, fazer o curativo, fazer tudo direitinho, usando medicamentos para que não infeccione. Em tempos antigos, que não havia medicina, essas pessoas morriam da infecção do corte, elas morriam do sangramento. E Deus nenhum nunca fez nada. Nunca fez, não faz, nem nunca vai fazer. Porque não existe em lugar algum. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe disso. Jesus é uma mentira. Jesus nenhum nunca existiu. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe que Deus nenhum engravida mulher. Deuses não engravidam mulheres. Homens engravidam mulheres. Deuses engravidam mulheres é na mitologia. São personagens de mitologia. Não é seres de verdade. Isso não existe. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe disso. Mas o atraso da religião, o vício da religião, faz com que as pessoas acreditem que uma jumenta falou, fazem com que essas pessoas acreditem que uma cobra falou, fazem com que essas pessoas acreditem, entre aspas, né? Na verdade, não acreditam, né? Elas sentem a necessidade de acreditar. De que um Deus engravidou uma mulher e que o filho desse Deus curava cegos com cuspe com terra, massageava as pernas de um aleijado e voltava ao normal. Faz com que as pessoas se esforcem e mintam para si mesmas e digam que acreditam no absurdo desse. Mas ninguém é burro o suficiente para acreditar nisso. Já chega, estamos no século XXI, estamos em 2025 do calendário gregoriano. Já chega, pessoal, já chega de tanta besteira, de tanto besteirol, de tanta lorota. Deus para aqui, Deus para acolá. Deus nenhum existe, Deus nenhum faz nada, somos nós por nós. E acabou. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui até o final da live. Pessoal que esteve comigo aí. E até a próxima oportunidade. Então, da última vez que eu fiz a live, já está com cerca de 2 meses. Então é isso aí, pessoal. Eu não estou fazendo live com muita frequência. Mas assim que eu quiser comentar a respeito de algo, eu irei abrir uma live sim, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade. Valeu! Bom, pessoal, agora que assistimos esse vídeo sensacional do professor RC, a real é que a gente precisa parar de fingir que tudo isso faz sentido. A religião, Deus, milagres, profetas, tudo isso é uma grande ilusão que manipula a mente das pessoas desde que nascem. A sociedade inteira cresce empurrando essa mentira goela abaixo, dizendo que existe um ser todo-poderoso, todo-amoroso, que observa tudo e vai recompensar quem é bom e punir quem é ruim. Mas a realidade é dura. Esse Deus nunca fez nada por ninguém, nunca resolveu problema algum, nunca tirou ninguém do sofrimento. Ninguém nunca viu um milagre verdadeiro, ninguém nunca recebeu uma intervenção divina que mudasse a vida real de verdade. E o pior é como a galera defende isso com unhas e dentes. Se você fala que Deus não existe, que milagres não existem, que religião é controle social, você é atacado, excluído, taxado de ser mau, de ser imoral, de ser perdido. A crença é mais importante do que a realidade. Pessoas vivem iludidas, agarradas em histórias que não têm fundamento, e essas histórias são usadas para manipular, controlar e explorar. Os falsos profetas, pastores, padres, líderes religiosos, todos se aproveitam da vulnerabilidade, da pobreza, da dor, da ignorância, da falta de liberdade de pensamento. Eles se escondem atrás de orações, bênçãos, milagres e promessas de prosperidade, enquanto na vida real eles estão lucrando com o sofrimento alheio. Se você parar para pensar, tudo isso é um jogo de poder. A religião se alimenta da fraqueza, da miséria, da necessidade das pessoas. Ela não existe para ajudar ninguém. Ela existe para manter o controle e o status quo. Quanto mais sofrida e desesperada a população,
melhor para a igreja, melhor para o sistema, melhor para quem lucra em cima da fé cega. É uma máquina de exploração. E sabe o que é mais revoltante? É que as pessoas querem acreditar, querem manter a ilusão. Elas se agarram em qualquer mentira, qualquer fantasia, só para ter esperança. Mas esperança de quê? De algo que nunca vai acontecer. O mito de Deus é conveniente. Se algo dá certo, foi Deus que fez. Se algo dá errado, a culpa é sua, ou do demônio, ou do pecado, ou da sua fé que não foi suficiente. Ninguém jamais questiona a lógica por trás disso. Ninguém quer entender que isso é absurdo. A humanidade criou deuses porque precisava de explicações fáceis para a vida difícil, para a morte, para a dor, para o sofrimento. Criou regras, dogmas, rituais, promessas de céu e inferno. E enquanto as pessoas se prendem a isso, os mesmos que fabricaram tudo isso estão rindo e se beneficiando. E vamos combinar, ninguém realmente acredita em Deus do jeito que dizem acreditar. Se alguém está preso nas ferragens de um carro, ninguém espera que Deus venha salvá-lo. Se alguém quebra o braço, ninguém acredita que Deus vai emendar o osso. As pessoas sabem que a solução vem da medicina, da ciência, da ação humana. Mas mesmo sabendo disso, continuam alimentando a ilusão, repetindo palavras, orando, jejuando, fazendo promessas que nunca vão se cumprir. É um vício. É um vício coletivo que destrói vidas, destrói raciocínio crítico, destrói inteligência. E quando surge alguém que fala a verdade, alguém que desmonta essas mentiras, é como se fosse um ataque pessoal. Como assim você não acredita em Deus? Você não respeita minha fé. Não é sobre desrespeito, é sobre realidade. Crença sem fundamento não tem valor nenhum, não salva ninguém, não ajuda ninguém, não muda nada. É uma muleta mental que mantém as pessoas presas na ignorância, no medo, na submissão. E pior, faz com que elas se achem superiores moralmente porque acreditam em algo inexistente. O problema é que religião cria um ciclo de auto-engano. As pessoas querem acreditar que Deus existe, então elas interpretam tudo de forma que confirme isso. Se algo bom acontece, foi Deus. Se algo ruim acontece, não era Deus ou era um teste de Deus. E quem não acredita? Quem questiona? Quem olha a realidade e vê que milagres não existem, que curas acontecem graças à ciência, que prosperidade vem de esforço e não de bênção, esse é tratado como inimigo. Isso é manipulação psicológica. Isso é doutrinação infantil que se prolonga pela vida inteira. E os líderes religiosos? Eles são experts nisso. Eles sabem como usar a fé das pessoas a favor deles. Eles prometem riqueza, saúde, amor, sucesso, mas exigem dinheiro, submissão, obediência. E a galera compra. Milhões compram. E os que não compram são atacados, excluídos, tratados como hereges. É assim que eles mantêm o poder. É assim que eles lucram com a ilusão. E ninguém faz nada, porque quem pensa diferente é considerado mal, é expulso, é ignorado. O que mais irrita é que ninguém quer encarar a verdade. Deus não existe. Não existe justiça divina. Não existe intervenção. Não existe propósito sobrenatural. Tudo é responsabilidade humana. A vida é dolorosa, difícil, injusta, e não tem ninguém olhando por você lá de cima. A humanidade precisa parar de projetar soluções imaginárias e começar a assumir o controle do que realmente pode ser controlado. Ciência, esforço, estudo, empatia, solidariedade, ação concreta. Isso salva vidas, não oração, não ritual, não bênção. E mesmo assim, as pessoas continuam insistindo, continuam alimentando a ilusão, e pior, tentando te convencer a entrar no mesmo ciclo. Você não acredita? Então tá perdido. Não, a perda não está em não acreditar. A perda está em acreditar em mentiras que te paralisam, que te fazem depender do inexistente. A liberdade está em perceber que você é responsável por você mesmo, que ninguém vai salvar você, que ninguém menos que você vai lutar pela sua vida, pelo seu bem-estar, pelo seu futuro. Olha, a religião não é só uma ilusão, é um crime silencioso. Ela destrói pensamento crítico, destrói relacionamentos, destrói autoestima, destrói vidas. Quem nasce e cresce acreditando em Deus,
aprende a viver com medo, culpa, submissão e auto-engano. E mesmo quando percebe a ilusão, o caminho para fora é doloroso. É confusão, é depressão, é rejeição social. Mas é melhor enfrentar a dor da verdade do que viver na mentira eterna. E outra coisa, essa história de que Deus guia médicos, cura pessoas através de milagres, isso é uma piada. Tudo que existe de cura na humanidade vem da ciência, do estudo, da observação, da prática. Se um médico salva uma vida, não é Deus que fez. É conhecimento, habilidade, dedicação, responsabilidade. E a galera continua dizendo: ah, foi Deus que guiou as mãos dele. Não, foi o médico. O mérito é dele, não de uma invenção humana. Mas enganar os outros é fácil, e é assim que a ilusão se mantém. O que a gente precisa entender é que acreditar em Deus é alimentar um vício coletivo que te paralisa, te prende, te impede de pensar, de agir, de questionar. É um vício que produz medo, culpa, submissão, ignorância, exploração. E enquanto a gente não enxergar isso, vai continuar sendo manipulado. Enquanto a gente continuar esperando intervenção divina, vai continuar sofrendo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai resolver os problemas da nossa vida por nós. E olha, eu não tô falando só pra chutar religião, não. Eu tô falando pra abrir os olhos de quem ainda tá preso nessa ilusão. A verdade é dura, é cruel, mas é libertadora. Quando você percebe que Deus não existe, que milagres não existem, que fé não cura doença, que oração não paga contas, que esperança imaginária não salva ninguém, você começa a enxergar a vida real. Você começa a entender que tudo depende de você, da sua ação, do seu esforço, da sua inteligência, da sua coragem. E é por isso que o professor RC é tão importante. Ele fala sem medo, sem enrolação, sem tentar agradar ninguém. Ele desmonta mentiras, confronta a ilusão, expõe charlatões e te força a encarar a realidade. Esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa. Não para te confortar, não para te dar esperança vazia, mas para te dar clareza, para te libertar, para te fazer pensar de verdade. Então, para quem tá cansado de ser enganado, para quem quer parar de alimentar mentiras, para quem quer ver a vida como ela é, sem fantasia, sem intermediário, sem Deus imaginário, o caminho é esse: informação, raciocínio, ação consciente. E o canal Realidade Exposta é um espaço para isso. É para quem quer questionar, aprender, enxergar, discutir, se libertar. É para quem quer enfrentar a realidade de frente, sem medo de encarar que ninguém vai salvar você além de você mesmo. E se você ainda não está convencido, presta atenção. Todo mundo que lucra com Deus, com fé alheia, com religião, se aproveita do sofrimento humano. Eles se escondem atrás de palavras bonitas, de promessas de milagre, de bênçãos, de cura que nunca acontece. E enquanto a galera acredita, eles continuam no poder, continuam explorando, continuam lucrando. A religião é a indústria do engano, e a fé cega é o combustível dela. Então chega de bobagem. Chega de acreditar que existe um ser invisível cuidando de você. Chega de colocar esperança no impossível. Chega de se deixar manipular por falsos profetas, pastores, padres, gurus e qualquer um que se diz representante de Deus. A verdade é que Deus não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. A gente sofre porque vive numa realidade dura, e é a gente que tem que resolver nossos problemas, enfrentar nossas dores, construir nossa vida. Se você concorda com isso, se sente a mesma raiva, a mesma frustração, a mesma indignação que eu sinto, não fica só no pensamento. Ação é necessária. Compartilha esse vídeo, comenta, discute, questiona. Inscreve no canal Realidade Exposta, porque informação é poder e conhecimento é liberdade. Aqui não tem enrolação, aqui não tem fantasia, aqui não tem milagre. Aqui é realidade nua e crua, e a gente precisa dela para sobreviver, para não ser mais manipulado, para finalmente assumir o controle da nossa própria vida. O sofrimento é real, mas a solução também é. Só depende da gente. Ninguém vai fazer por você. Não existe milagre. Não existe intervenção divina. Não existe justiça sobrenatural. Existe esforço,
existe ciência, existe estudo, existe ação consciente. E é isso que a gente tem que valorizar. É isso que a gente tem que perseguir. É isso que o professor RC mostra. E é isso que a gente precisa divulgar, repetir, reforçar, sem medo, sem dó, sem desculpas. A hora de acordar é agora. A hora de perceber que Deus não existe é agora. A hora de assumir responsabilidade pela própria vida é agora. Não espere milagre, não espere intervenção divina, não espere bênção. A bênção é você lutando, trabalhando, estudando, questionando, pensando, agindo. A liberdade é você enxergando a verdade e recusando acreditar em mentiras que te aprisionam desde criança. E para fechar, uma frase que resume tudo. Ninguém vai salvar você. Ninguém vai resolver seus problemas. Ninguém vai fazer justiça por você. Só existe você, sua ação e sua mente. E é aí que a vida acontece de verdade. Deus nenhum vai aparecer. Milagre nenhum vai cair do céu. Fé nenhuma vai pagar conta, curar doença ou impedir sofrimento. A realidade é dura, mas é a única que existe. E enfrentar ela é a única maneira de viver de verdade. Sem engano, sem ilusão, sem mentira. Acorda, pensa, questiona, age. É isso ou continuar preso na ilusão que destrói vidas e mantém os outros no poder. E o professor RC vai continuar expondo tudo isso, mostrando a verdade, apontando a mentira, desafiando quem quer acreditar no impossível. O canal Realidade Exposta é o espaço para quem quer abrir os olhos, para quem quer parar de sofrer em vão, para quem quer se libertar da mentira mais cruel que a humanidade já criou: Deus.